Oi gente, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Passaram uma semana bacana? Conseguiram fazer muitas coisas da escola? Conseguiram se divertir bastante com seus pais em casa? De repente com seu irmão, com a sua irmã? Espero que todos vocês estejam muito bem, viu? E hoje nós estamos de volta com mais um Cantinho da História, episódio 2, só para vocês. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento juntos. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, te agradecemos porque tu és bom e cuida de nós. Obrigada, Senhor, por todas essas crianças que estão assistindo nesse momento, que a tua palavra possa entrar no coração de cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vocês lembram da história que nós conversamos da última vez que nos encontramos? Vocês lembram o nome da história? Deixa eu ver. Lembram, né? A oração de Ana, e agora é a parte 2. Vocês lembram que eu perguntei para vocês se vocês acharam que Deus tinha atendido ao pedido de Ana? Vamos lá, vou recordar, tá? Rapidinho. Ana foi até o templo, era casada com o Eucana. Olha aqui, para vocês verem, só para vocês recordarem. Lembram que eu falei para vocês que Ana só chorava, que ela vivia muito triste porque ela queria alguma coisa? Alguém lembra o que é que ela queria? Isso mesmo, Ana queria um bebê. E quando ela foi lá no templo, ela orou a Deus pedindo que Deus desse um bebezinho para ela. Ela pediu muito a Deus e ela fez uma promessa. Ela disse o seguinte: Senhor, se você me der um bebê, quando ele ficar maiorzinho, quando ele tiver certa idade, eu vou entregar ele no templo para que ele ajude o profeta a cuidar da tua casa, a cuidar do teu templo. E aí, o que será que aconteceu? Quem acha que Ana teve um bebê, conseguiu ter um bebê, levanta a mão. Quem acha que não? Eu acho que ela conseguiu, vamos ver? Então, depois de muito orar, de muito pedir a Deus, Ana finalmente, olha aqui, gente, que lindo o bebezinho dela. Teve o desejo dela concedido, o desejo do coração dela, porque também era o desejo do Senhor que ela tivesse esse filho. E o nome dele era Samuel. Olha só que nome lindo. Será que tem algum Samuel assistindo a gente? Olha só que nome lindo, Samuel. E Samuel era o filhinho de Ana, que Ana teve com tanto amor e cuidava assim com tanto carinho. Cuidava dele com muita... Assim como a sua mamãe cuida de você. Alimentava, dava carinho, dava banho, estava sempre com Samuel. Só que quando Samuel ficou maiorzinho, assim, ó, quando Samuel já era um pouquinho maior, Ana decidiu que já era tempo de levar Samuel para viver no templo com um profeta. Será que se você fosse uma mamãe, você ia ter coragem de deixar o seu filho lá na igreja para cuidar das coisas do Senhor? Ana teve essa coragem. E quando Samuel já estava um pouco maior, ela levou ele para cuidar, assim como ela tinha prometido, para ajudar o profeta. Então, quando Samuel ficou um pouquinho maior, ele conheceu, olha só, o profeta Eli. Eli era aquele que cuidava do templo, que cuidava de tudo. E Samuel foi lá para ajudar ele. Ficou com ele para ajudar de todas as coisas, para aprender sobre Deus e para realmente estar ali, ao lado do profeta Eli, no que ele precisasse. E Eli, ele tinha filhos que ajudavam ele também a cuidar do templo. Mas acontece que os filhos de Eli não eram muito legais, não. Eles não se importavam com as coisas de Deus, eles não amavam a Deus. Eles eram maus, não tinham um coração bom, eram desobedientes, não faziam aquilo que Deus lhes pedia, não faziam aquilo que Eli lhes pedia. Então, à medida que Samuel foi crescendo e que Eli estava ali com ele, Deus percebeu que realmente, Deus sabia, né, que realmente os filhos de Eli não iam conseguir ajudá-lo por muito mais tempo e que a família de Eli acabaria por ser infelizmente destruída por conta da desobediência que eles tinham a Deus. Eli deveria ter feito alguma coisa, mas ele não fez.
Só para recapitular um pouquinho, que eu esqueci. Vocês acham que Ana e Eucana nunca mais viram Samuel, deixaram ele lá e largaram ele? Não foi isso não, tá? Eles eram pais muito amorosos, amavam Samuel e todo ano eles iam até o templo para poder visitar Samuel, tá? Calma aí, ele ficava lá no templo ajudando, como se fosse uma escola para ele aprender a respeito de Deus e ajudar o profeta, mas os pais dele sempre iam visitá-lo. Só para vocês saberem. Voltando. Então, Deus sabia que os filhos de Eli eram muito desobedientes e muito maus e que não dava realmente para continuar com aquilo por muito tempo. Uma noite, Samuel foi dormir, estava deitado, e Eli também, o profeta Eli também estava deitado, quando Samuel escutou uma voz, e a voz dizia bem assim: Samuel, Samuel. E Samuel levantava e: opa, quem será que está me chamando? E ele corria lá no quarto de Eli e falava: pois não, mestre, me diga, Senhor, o que o senhor precisa? E ele falava: eu não te chamei, Samuel, pode voltar a deitar, não fui eu que chamei você. E aí ia todo mundo deitar de novo. Depois ele escutou novamente, olha só: Samuel, Samuel, uma voz forte. E ele acordou de novo. Escutei a voz me chamando novamente. Eu acho que é o profeta Eli, eu vou lá falar com ele agora. Profeta, não fui eu que te chamei, Samuel, eu já falei. Vá dormir, vá deitar. E lá foram eles deitar novamente. Pela terceira vez, Samuel escutou: Samuel, Samuel. Não é possível? Tem alguém me chamando sim. Eu vou lá falar com o profeta Eli. Quando ele foi falar com o profeta percebeu que, na verdade, quem estava chamando Samuel era Deus. Então ele disse: diga o seguinte, diga: fala, Senhor, o teu servo te escuta. E volte para o seu quarto agora. E eles voltaram, cada um para o seu quarto. E adivinha o que aconteceu? Ele escutou a voz uma outra vez: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Olha só, gente, ele escutou Deus falando com ele. Realmente era Deus. E Deus contou para Samuel que destruiria a família de Eli por causa dos filhos de Eli, que eram muito desobedientes e tinham muita maldade no coração. E a partir daquele momento, Samuel começou a se preparar para algum dia realmente assumir ali a posição de Eli e ser a nova pessoa responsável pelo reino. Agora, na verdade, o que eu quero falar para vocês é que da mesma maneira como Deus atendeu a oração de Ana e da mesma forma como Deus chamou Samuel pelo nome, nossa, pelo nome, Ele também conhece a mim e a você. E você sabia que Ele fala com você todos os dias também, através das músicas que você escuta, dos louvores, através do seu pai, da sua mãe, o mais importante, através da Bíblia, da Palavra de Deus. Quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus para falar conosco, Ele também fala conosco e Ele também nos conhece pelo nome. Já pensou que maravilha? Você escutar a voz de Deus, você saber que Deus também fala com você. Vocês lembram do versículo que a gente aprendeu? Esqueceram? Vou lembrar vocês agora, ó. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Lembraram? Mais uma vez, vai, só mais uma vez. Agora não tem como esquecer, tá, gente? Ó. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Salmo 116, 1. Agora, só você. Aê, parabéns! Tenho certeza que vocês falaram tudo, até a referência. Vocês são muito espertos, certeza absoluta. Agora eu tenho um desafio para vocês. Agora que a gente já sabe que Deus escuta a nossa voz, que
que nós já sabemos que Ele escuta as nossas orações. Nós já sabemos que Ele, inclusive, conhece cada um de nós pelo nome. Não importa quem você seja, Ele te conhece pelo seu nome. O meu desafio para vocês essa semana é que vocês peçam ao Senhor para falar com vocês. Isso mesmo, que vocês façam uma oração e falem: Senhor, fala comigo. O que você quer que eu faça, Pai? Como que eu posso, durante esse período, ajudar a minha família? Como eu posso ajudar os meus amigos? Como que eu posso falar do seu amor para as pessoas? Fala comigo, papai. Diz para mim o que você quer de mim. E Deus vai falar com você também. Se você não sabe como fazer isso, conversa com seu papai, com a sua mamãe. Ou de repente, olha só, uma dica bem legal, viu? Se inscreve aqui, ó, aqui no cantinho, nas nossas redes sociais, para conhecer mais da nossa igreja, para conhecer mais a respeito da palavra de Deus. A gente está aqui à disposição para ajudar você e a sua família, para entenderem a respeito desse Deus maravilhoso que te ama e que te conhece pelo nome. Olha só que maravilha! Então fica a dica, hein? É para você orar, é para você se inscrever, para você conhecer um pouco mais a respeito desse trabalho. E na próxima história tem uma surpresa bem legal para vocês, tá bom? Muito obrigada pelo tempo, um beijo bem grande e boa semana! 1, 2, 3 palavrinhas! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel!